A melhor muralha da autoridade é a uniformidade. A menor divergência de opinião torna-se, então, o pior dos crimes. A mecanização em grande escala da sociedade atual acarreta um acréscimo de uniformização. Encontramo-la presente em toda parte, nos hábitos, nos gostos, na escolha das vestes, nos pensamentos, nas ideias. Contudo, é no que convimos denominar opinião pública, entre aspas, que encontramos seu concentrado mais aflitivo. Bem poucos têm a coragem de opor-se a ela. Aquele que recusa submeter-se é de pronto bizarro, entre aspas, diferente, entre aspas, suspeito, entre aspas, faltor de desordens no seio do universo estagnante e confortável da vida moderna. Sem dúvida nenhuma, mais que a autoridade constituída é a autoridade social que prostra o indivíduo. O fator de ele ser único, entre aspas, diferente, entre aspas, separa-o e torna-o estrangeiro em seu país e, às vezes, até mesmo em seu lar, mais que o expatriado, cujas opiniões geralmente coincidem com aquelas dos autóctones, entre aspas. Para um ser humano sensível, não é suficiente encontrar-se em seu país de origem para se sentir em casa, a despeito disso supor tradições, impressões e recordações de infância, todas as coisas que nos são caras. É muito mais essencial encontrar uma certa atmosfera de pertencimento, ter consciência de fazer corpo, entre aspas, com as pessoas e o meio, para sentir-se em casa. Quer se trate de relações familiares, de relações de vizinhança, ou, então, daquelas que mantemos na região mais vasta comumente denominada país. O indivíduo capaz de interessar-se pelo mundo inteiro jamais se sente tão isolado, tão incapaz de partilhar os sentimentos de seu círculo do que quando se encontra em seu país de origem. Antes da guerra, o indivíduo tinha ao menos a possibilidade de escapar à prostração nacional e familiar. O mundo parecia aberto às suas buscas, a seus ímpetos, às suas necessidades. Hoje, o mundo é uma prisão e a vida é uma pena de prisão perpétua a purgar na solidão. Isso é ainda mais verdadeiro desde o evento da ditadura, tanto de direita quanto de esquerda. Friedrich Nietzsche qualifica o Estado de monstro frio. Como qualificaria a fera hedionda oculta sobre o casaco da ditadura moderna? Não que o Estado tenha alguma vez alocado um campo de ação muito grande ao indivíduo, mas os campeões da nova ideologia estatal não lhe concedem nem sequer o pouco do qual dispunha. O indivíduo não é nada, entre aspas, chamam eles. Só a coletividade conta. Não querem nada menos que a submissão total do indivíduo para satisfazer o apetite insaciável de seu novo Deus. Curiosamente, é no seio da inteligência britânica e americana que encontramos os mais ferozes advogados da nova causa. No entanto, ei-los arrebatado pela ditadura do proletariado, entre aspas. Apenas em teoria, é claro. Na prática, eles preferem ainda se beneficiar das poucas liberdades que lhes são concedidas em seus respectivos países. Eles vão à Rússia para curtas visitas, ou enquanto representantes da revolução, entre aspas, contudo, eles se sentem, apesar de tudo, mais seguros em seus países. Por sinal, talvez não seja apenas a falta de coragem que retém esses bravos britânicos e esses americanos em seus próprios países. Eles sentem, talvez inconscientemente,
que o indivíduo permanece o fato fundamental de toda associação humana e que, por mais oprimido e perseguido que seja, é ele que vencerá a longo prazo. O gênio do homem, entre aspas, que não é outra coisa senão uma maneira diferente de qualificar a personalidade e sua individualidade, traça um caminho através do labirinto das doutrinas, através dos muros espessos da tradição e dos costumes, desafiando os tabus, desafiando a autoridade, afrontando o ultraje e o cadafalso, para às vezes ser como profeta e mártir pelas gerações seguintes. Sem esse gênio do homem, entre aspas, sem sua individualidade inerente e inalterável, ainda estaríamos a percorrer as florestas primitivas. Piotr Kropotkin mostrou os resultados fantásticos que podemos esperar quando essa força, que é a individualidade humana, trabalha em cooperação com outras. O grande erudito e pensador anarquista disfarçou, desse modo, biológica e sociologicamente, a insuficiência da teoria darwiniana no que se refere à luta pela sobrevivência. Em sua extraordinária obra O Apoio Mútuo, Kropotkin mostra que no reino animal, tanto quanto na sociedade humana, a cooperação, por oposição às lutas intestinas, opera no sentido da sobrevivência e da evolução das espécies. Ele demonstra que, ao contrário do estado devastador e onipotente, só o apoio mútuo e a cooperação voluntária constituem os princípios básicos de uma vida livre, fundada sobre o indivíduo e a associação. No presente momento, o indivíduo é apenas um peão no tabuleiro da ditadura e nas mãos dos fanáticos do individualismo americano, entre aspas. Os primeiros buscam uma desculpa no fato de que estão à procura de um novo objetivo. Os segundos nem sequer pretendem ser inovadores. De fato, os zeladores dessa filosofia, entre aspas, reacionária, nada aprenderam e nada esqueceram. Contentam-se com zelar para que persista a ideia de um combate brutal pela sobrevivência, ainda que a necessidade desse combate tenha desaparecido por completo. É evidente que este se perpetua justamente porque é inútil. A pretensa superprodução não é prova disso? A crise econômica mundial não é a eloquente demonstração de que esse combate pela sobrevivência só deve sua manutenção à cegueira dos adeptos do cada um por si, entre aspas, ao risco de assistir à autodestruição do sistema? Uma das características insensatas dessa situação é a ausência de relação entre o produtor e o objeto produzido. O operário médio não tem nenhum contato profundo com a indústria que o emprega. Permanece estranho ao processo de produção, do qual é apenas uma engrenagem. E, como tal, é substituível a qualquer momento por outros seres humanos igualmente despersonalizados. O trabalhador não exerce uma profissão intelectual ou liberal. Conquanto tem a vaga impressão de ser independente, não é mais bem favorecido. Ele também não teve grande escolha nem mais possibilidade de encontrar seu próprio caminho em seu ramo de atividade do que seu vizinho trabalhador manual. Geralmente são considerações materiais, um desejo de prestígio social que determinam a orientação do intelectual. A isso vem acrescentar-se a tendência de abraçar a carreira paterna para tornar-se professor, engenheiro, assumir o escritório de advocacia ou consultório médico, etc.
pois a tradição familiar e a rotina não exigem grandes esforços nem personalidade. Em consequência, a maioria das pessoas insere-se mal no mundo do trabalho. As massas prosseguem com grande dificuldade seu caminho, sem procurar ir mais longe, antes de tudo porque suas faculdades estão entorpecidas por uma vida de trabalho e rotina. E depois, eles precisam ganhar a vida. Encontramos a mesma trama nos círculos políticos, talvez com mais força. Ali não é criado nenhum espaço para livre escolha, para o pensamento ou para a atividade independentes. Só encontramos marionetes boas apenas para votar e pagar os impostos.